O que você precisa saber sobre o perfeccionista do tipo 1. Vamos começar pela janela, pela perspectiva pela qual ele percebe a realidade. Eu chamo de janela 1, que foca na tarefa e no senso prático. Quando você está nessa janela, percebe a realidade por esses elementos que acendem a consciência. Questões como horário, prazo, orçamento saltam aos olhos. Agora, tem pessoas que você conhece que têm pouco acesso a essa janela. Não acessam a janela 1, perdem o senso prático, perdem o horário, perdem o orçamento, e não conseguem lidar com as questões práticas e objetivas da realidade. Mas quem tem bom vínculo com a janela 1, foco na tarefa, senso prático, percebe isso de supetão. É simples, eles dizem inclusive, mas é óbvio. Agora, esse bom vínculo que citei se dá por um vínculo emocional. Esse vínculo emocional positivo que me dá habilidade em olhar pela janela 1, a habilidade, não apego, é a persistência. Essa frequência emocional me dá vínculo com essa janela que percebe a realidade pelo senso prático e dá a quem tem essa competência emocional a sensação de que se eu comecei, vou até o final. Então vamos juntar esses dois elementos, o foco no senso prático, tarefa, e a persistência, a atitude de começo, meio e fim. É óbvio que vamos ter uma pessoa aqui que tem habilidade natural em criar processos, estabelecer ordem, inclusive ordem é o nome do jogo. São pessoas que têm facilidade enorme com questões ligadas à prática e à ordem. Agora, esse é um aspecto positivo, que talvez até você já saiba. Vamos agora ao aspecto negativo do perfeccionista do tipo 1. Quando essa mesma persistência, esse vínculo com a tarefa, com o senso prático, está em excesso, se transforma no vício emocional da raiva. E essa persistência se transforma numa autoexigência insuportável. Para o indivíduo que tem ela e para os demais também. Para o indivíduo que tem esse vício emocional, que a gente chama da raiva, dá a ele a sensação de que nunca está bom, poderia ser melhor. E não é só com as outras pessoas, não. É com ele também. Sabe, a régua que mensura as coisas é muito alta. E se alcança, não fez mais do que obrigação. Muitos tipos 1, muitos perfeccionistas já me disseram, Márcio, às vezes nem eu me aguento, de tão exigente que eu sou. Ora, se nem você se aguenta, imagine os outros. Dá a essa pessoa um peso nas coisas, sabe? Como se na consciência viesse uma coisa assim, ó, eu tenho que resolver isso, eu tenho que fazer aquilo. Enquanto eu não fizer isso, sabe? Cumprindo as coisas, fica pesado, obviamente. E alguns tipos 1, não todos, e essa é uma sacada, começam a transferir essa autoexigência também para os outros. E aí vira uma coisa do tipo, se eu fiz, por que o outro não fez? Se eu dei conta, por que o outro não deu conta? E os dedos começam a ser apontados. O que você precisa saber do tipo 1 é que para lidar com ele, é importante que você lide com ele de forma prática. É evidente, se eles enxergam a realidade de forma prática, e esse é o principal ponto de vista que ele tem sobre as coisas, é muito interessante trabalhar com ele ou conversar com ele, se comunicar com ele de forma prática. Sabe? Começo, meio e fim, as coisas que têm que ser feito. Você ganha os ouvidos do tipo 1 quando você se mostra comprometido. E aí a palavra comprometimento, para os tipos 1, para os perfeccionistas, tem uma interpretação totalmente pessoal. O que seria esse comprometimento? Se eu me comprometi, chego até o final. Não desisto, não invento desculpas. Mesmo que eu não goste, se eu comecei, vou até o final. Entendam? Essa é a regra que eles mensuram. Se você quer os ouvidos deles, você tem que se mostrar comprometimento. Não que você tem que resolver todas as coisas, mas se mostrar disposto a. Se você se mostrar disposto a, como perfeccionista, ele tende a estar ao seu lado. Mas se você se mostrar não muito empolgado, não muito determinado a resolver, ele vai olhar para você e falar, então tá bem, vai ver que é assim difícil mesmo. E não vai lhe dar a devida atenção. Notem, não é porque ele não está aí para você, é porque ele não está vendo em você esforço. Essa é a lente pela qual os perfeccionistas tendem a enxergar os outros. Do tipo, se a pessoa se esforça, merece. Se não se esforçam, não merece. A tendência é usarem isso tanto com eles quanto os outros. Agora, alguns tipos 1 não exigem tanto dos outros quanto exigem de si. A gente detalha mais claramente isso quando falamos dos subtipos de cada tipo. Subtipo preservação, que o instinto de preservação é mais forte, o subtipo sexual, a relação até mais forte, ou o subtipo social, onde o vínculo com o grupo é mais forte. A tendência dos tipos 1 é sempre serem exigentes com eles.
Com os outros, depende. Não com todo mundo. A régua pega mais pesada com eles mesmos. Mas se eles miram toda essa exigência para os outros, pode ter certeza que não vai ser fraca não. Em termos gerais, o que a gente precisa saber dos tipos 1 é que eles olham para as pessoas, para as circunstâncias, a partir dessa régua do esforço. E também uma perspectiva básica para eles, certo, errado, justo, injusto, certo? É difícil convencê-los do contrário, porque tem suas próprias perspectivas da realidade. Ao contrário, suas próprias interpretações da realidade. Ao contrário do tipo 6, que nós vamos ver ainda, o questionador, que acaba abraçando uma perspectiva coletiva, de moral, de costumes, o tipo 1 tem um senso muito próprio do que é certo e errado. Seu senso de justiça é muito próprio e normalmente é construído em base de questões práticas. Quem fez mais, merece mais. Ponto. Isso ajuda a compreender e lidar com questões práticas da vida, mas não ajuda a lidar com questões emocionais ou de planejamento, não necessariamente. Quando eu preciso perceber as coisas ou pensar as coisas em termos de longo prazo, as questões práticas do dia a dia podem me atrapalhar. Eu posso virar, como o nome diz, um perfeccionista e querer ver mínimos detalhes de coisas que estão sendo planejadas para daqui 2, 5 anos, que não temos condições de analisar tantos detalhes mesmo. Eles se perdem com isso, tendo uma sensação de que estão perdendo tempo daqui 5 anos. Nem sei se estou vivo até lá. Vamos fazer um plano de ação. Então entendam, se você trabalha com tipo 1, ele é um indivíduo excepcional por plano de ação. Colocar em prática, perceber como aquilo pode ser mais bem feito. Tem uma mente que eu chamo de tarefeira. Então, em resumo, se você quiser ter um bom vínculo com o tipo 1, ter um bom resultado com o tipo 1, entenda, ele percebe a realidade de forma prática. Comunique-se de forma prática, de forma objetiva. Se você tem um problema, problema e solução. Não crie peso sobre as coisas. Isso vai ser ruído na comunicação. E, principalmente, mostre-se dedicado. Mostre que você tem interesse sincero em resolver. E está com uma iniciativa de ação para a realização. Você ganha os ouvidos do seu colega tipo 1. Agora, se você é um tipo 1, lembre-se de uma coisa. O mais importante de tudo é entender que a sua perspectiva não está equivocada. Ela simplesmente não compreende toda a realidade. Compreende um aspecto da realidade. Se você começa a acreditar nesse ponto de vista a compreensão de toda a realidade, acaba tendo uma ditadura sobre o que é certo, o que é justo, e a realidade, que é muito mais ampla do que o seu ponto de vista, vai lhe frustrar. E a tendência é os tipos 1 dizerem aquilo que já citei. Puxa, não é justo, né? Por mais que eu me esforce, parece que as coisas não funcionam. E se todos fossem como eu, queria ver se a coisa não andava. Essas são as dicas, essas são as informações que eu quero passar para você sobre o que é necessário saber sobre o tipo 1, o perfeccionista.